Em meio a mais uma tragédia da natureza de grandes proporções, e desta vez aqui tivemos essa tragédia no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, algumas pessoas assim estão associando não apenas essa, mas outras catástrofes naturais ao uso do HARP. Nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho sobre o HARP e se ele pode ser responsabilizado por tragédias naturais. Em 1993, começou a funcionar lá no Alasca, nos Estados Unidos, o HARP, que era um projeto de estudos sobre a ionosfera terrestre, que foi criado pelas Forças Aéreas e a Marinha Americana. O HARP, é assim, bom, primeiramente, o HARP, ele significa Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Visa compreender melhor o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, que é a parte superior da atmosfera. Só que pelo fato do HARP estar no Alasca, uma região assim que já é isolada, já se cria uma suspeita. Ah, vamos dizer assim, o governo americano está escondendo o projeto. É, Gente, não. O projeto está no Alasca porque ele trabalha com frequências de ondas que podem atrapalhar as transmissões locais. E por isso ele fica isolado, tem que ficar isolado mesmo. Segundo relatos oficiais, o projeto ele tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Ela tem em torno de 200 antenas, mais ou menos. Se pensarmos na ionosfera, os balões de estudo, eles não conseguem chegar lá. E os satélites, eles estão acima da camada desta camada. E as ondas de frequência do HAARP, elas chegam exatamente nesta camada, a ionosfera. Lembrando, assim, um pouquinho lá das aulas de ciência, como nós temos camadas abaixo do solo, para cima também nós temos camadas, cientificamente falando. Temos a troposfera, que é onde os aviões voam, onde ficam as nuvens, onde temos os efeitos climáticos em torno de 10 mil metros, mais ou menos. Depois nós temos a estratosfera, depois a mesosfera e depois a ionosfera, que é a camada última, a mais alta, é antes praticamente de chegarmos ao vácuo espacial. As antenas de alta frequência do HAARP, elas enviam ondas para a ionosfera, lá para cima, a última camada, muito, muito, muito alto, visando, assim, digamos, estudar, aquecê-la e outras coisas mais. O HAARP, ele tem uma ação localizada nesta área, a ionosfera, e com o objetivo, assim, o propósito é se é possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação no mundo, tanto para fins civis como para militares, o que começa a gerar desconfiança, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que muitos estudos com os fins militares, eles começam com fins militares, mas depois eles viram benefícios aos civis. Uma delas, assim, por exemplo, era um dos objetivos, era melhorar o sistema de GPS com mais exatidão no mundo e melhorar também as transmissões de rádio em longas distâncias, também era um dos objetivos do estudo da criação do HARP. Parece que os investimentos assim não valeram muito a pena e quase que ele foi fechado esse projeto em 2014, quando então as Forças Armadas passaram o projeto para a Universidade lá do Alasca. Desde 2015 que essa universidade ela já vem pesquisando. Está nas mãos, gente, de uma universidade. Não está mais na mão dos militares. Só que pela internet há uma disseminação assim de teorias em torno do HARP que não tem nada a ver com a realidade. Como, por exemplo, de que a catástrofe do Rio Grande do Sul foi causada pelo HARP. Lembrando que em 1941 essa inundação já havia ocorrido no Rio Grande do Sul. E lá foi o HARP, lá não existia nessa época. Lembrando do terremoto também do Haiti, lembram lá em janeiro de 2010, que ceifou mais de 100 mil vidas? O Maduro culpou os Estados Unidos, dizendo que os americanos usaram o HARP para causar um terremoto. Gente, o HARP atua na ionosfera.
há décadas dizem que o HAARP, assim, era um programa russo. Ah, as Russettes que queriam acreditar que a Rússia é que tinha essa tecnologia. Nada a ver com a Rússia. Pelo contrário, o parlamento russo até entregou uma carta ao Putin na época lá denunciando uma nova arma tecnológica americana. A Rússia militarmente, ela só tem velharias. Também já disseram que o HAARP pode controlar as mentes das pessoas. Outro absurdo. Nada, nada, nada científico. Quero que vocês entendam algo. Primeiro, eu não nego a conspiração. Em 2016, acho que está aqui. Ah, eu já li esse livro aqui. Vocês podem ver, A Conspiração Aberta. Então, estou esclarecido sobre esse assunto. Não é teoria, sei que não é teoria, é fato. Segundo, a técnica que eles usavam era assim, se manter no anonimato. Sociedades secretas, ninguém sabia. Hoje, com as mídias descentralizadas, ficou impossível se manter no anonimato. Então, eles mudaram para assim criarem o excesso de informação. Os propagadores de teorias bizarras sobre a nova ordem mundial. Tem assim de um monte aí. Então, é um excesso falso, tão falso e nada científico que acaba ninguém acreditando em mais nada. Eles incluem os que associam o HARP às catástrofes naturais, controle das mentes, com o chip da besta. Tudo isso é um pingo de embasamento científico e nenhum tipo de lógica. Há pessoas que querem controlar o poder econômico do mundo, concordo. Outros querem controlar o poder político, outros querem controlar o poder religioso do mundo. Isso tem até no Apocalipse, que são o quê? As três bestas, bestas poderes, os três poderes do Apocalipse. Vamos pensar agora, os donos dos cartões de crédito, por exemplo, um exemplo só, eles querem uma população na extrema pobreza ou eles querem uma população na faixa da classe média alta, que utilize seus cartões? O que eles preferem? Poder político que eles querem? Lógico, o controle do chefe dos estados do mundo. Um poder assim central, mundial, controlando a vida de cada cidadão do mundo. Esses dois poderes sabem que controlar a mente das pessoas não é possível pela tecnologia. E o meio mais fácil de tornar o ser humano servil é através das falsas religiões. Quer povo mais obediente do que um muçulmano, um católico, um maçom e até mesmo um cristão liderado por um falso mestre, um falso pastor? A perseguição, ela vai vir da união desses três poderes. Eles, no desejo de controlar, perceberam que os que conhecem a Bíblia não serão enganados. E a própria igreja, ela persegue uma minoria de fiéis, a falsa igreja, claro, uma minoria de fiéis com a ajuda do Estado. A igreja, quando eu falo igreja, é a união das igrejas, o ecumenismo. Bom, estou fugindo um pouquinho do assunto. O que eu quero falar? Teorias bizarras, elas criam uma imagem de que nada é verdade. Há tantas bizarras que elas desacreditam as poucas teorias verdadeiras que têm. Esses teóricos, eles estão assim mais para desinformar do que para informar. Só realmente quem conhece a Bíblia que não será enganado. Eu já disse antes, são três poderes e um deles vai unir a direita com a esquerda. Os de direita condenam dois poderes, político, econômico, mas eles defendem um deles. Eu concordo assim que o inimigo ele está estudando em parceria com os homens assim para causar catástrofes e parecer que essas catástrofes são naturais. Catástrofes maremotos, tudo. Isso vai ocorrer e com mais intensidade perto do fim, mas ainda é cedo para dizer que eles já tenham esse controle total de furacões, dos maremotos, terremotos e outras eh, coisas piores. O que sabemos é que eles terão e usarão essas catástrofes para consolidarem o poder que eles pretendem ter. Por exemplo, hoje se usa algo chamado de semeadura nas nuvens, que eles usam, entre outras coisas, o iodeto de prata,
para fazer com que as gotículas de água elas se aglomerem e ocorra uma precipitação, a chuva. Isso é produto químico e não tem nada a ver com HAARP. O HAARP está nas mãos de uma universidade, ele está aberto hoje em dia. Meu conselho é que você primeiro estude a Bíblia por si mesmo. Não siga assim uma igreja de maneira cega, como se somente ela tivesse a verdade, como se o seu pastor é o detentor da verdade. Veja opiniões contrárias, compare e, principalmente, confirme-se que o líder está dizendo corresponde ao texto citado. Já vi muito assim teólogo aí na internet ler um texto e ensinar outra coisa totalmente fora do contexto. Saber a verdade pode ser uma questão de salvação ou não, de ser salvo ou não. Lembre-se que o poder das águas, que é uma das bestas, ela vai enganar os cristãos e aqueles que são de direita, vai unir os de direita com os de esquerda. Já falei isso. E uma dica: tem muitas pessoas, muitos líderes que eles citam o texto, mas eles nunca abrem a Bíblia para ler. Eles só citam, por quê? Porque eles querem usar de forma bem fora do contexto. Não deixe de ser enganado por essas inúmeras teorias bizarras que tem por aí. Por exemplo, sobre a marca da besta. É só surgir uma tecnologia nova que já falam que vai ser a marca da besta. Estude a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixa assim o seu like, você dá o seu joinha, você me ajuda bastante. Copia o link dele e joga nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, nos grupos do Facebook, mande para os seus amigos e você vai, diga um oi aí no compartilhamento, tal. Você vai estar me ajudando bastante, a plataforma de YouTube entende como que é um vídeo interessante e ele vai espalhar. Então, deixe seu joia se você gostou e divulga bastante esse vídeo para que mais pessoas possam ser esclarecidas para a verdade. E siga-me no meu canal. Um abraço aí para todos.